Olá, eu sou Vanessa Câmara, estudante de LOP da turma 1D. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a primeira fase do meu jogo, algumas mudanças que eu fiz e sobre a minha habilidade do Colab Eduque. Primeiramente, vou falar sobre a habilidade. A habilidade que eu escolhi foi comparar características de diferentes materiais presentes em objetos do nosso uso cotidiano, discutir a origem do objeto, os modos como eles são descartados e uma forma consciente de usarmos eles novamente. Bom, e assim que eu li essa descrição, eu pensei na reciclagem, porque a gente pode associar tudo isso à reciclagem. A origem dos objetos, por exemplo, como do plástico, nós podemos discutir as suas origens, de onde ele vem. Ele está presente no nosso dia a dia e podemos falar como devemos reciclá-lo, descartá-lo de forma correta e ainda podemos também discutir sobre como devemos usá-lo de forma consciente. Voltando aqui para o jogo, eu criei esse jogo com base num projeto já criado, educacional, chamado Clique Ideia. Inclusive, já participei do projeto que consiste em uma forma interativa de realizar atividades. Tínhamos aula, né, normal, com o professor, e em um determinado momento seguimos para um laboratório de informática e o professor aplicava as atividades para a gente com base no conteúdo que foi explicado em sala de aula, e ele vinha assim, praticamente em forma de joguinhos, de perguntas e respostas. E foi assim que eu fiz o meu jogo, com base nesse projeto já criado do governo, chamado Clique Ideia. Bom, agora que foi explicado a minha habilidade, mostrarei um pouco do jogo e as mudanças que eu fiz nele. Como já podem ver, já adicionei algumas imagens diferentes do anterior, que só tinham duas. Bom, primeiramente vou mostrar instruções. Essa aqui é a minha tela instruções. Neste jogo você aprenderá as características dos materiais, suas origens e como descartá-las. Para jogar, basta clicar na resposta correta e passará adiante. Apenas isso. Fiz de forma de quiz para facilitar, já que é para crianças de fundamental da primeira série, elas não são muito instruídas a fazerem coisas mais difíceis. E aqui é o código que eu fiz. Não tem muita diferença do anterior. Comparado ao anterior, eu fiz pequenas mudanças. Só adicionei uma imagem ao fundo, que antes era um cor. Adicionei também este botão aqui de início para voltar. Ele também já tinha, só que o nome era voltar. Eu apenas mudei o nome, coloquei início. E deixei a descrição. Apenas isso, nada muito diferente do anterior. Bom, agora os créditos. No vídeo anterior eu não tinha conseguido o professor, mas agora já consegui a orientação da professora Jéssica. Muito obrigada já desde agora a Jéssica. E, bom, aqui. Esse aqui é o código. Também é bem padronizado a função e o código é bem parecido uns com os outros. O background para fazer essa imagem aqui rodar no meu jogo. Adicionei uma imagem no fundo. Já deixei tudo pronto, a colagem da imagem, juntamente das nossas imagens, das nossas fotos e esses pequenos papéis aqui, digamos assim. Já deixei tudo feito na imagem e fiz apenas a descrição da programadora e da educadora. Como está aqui, esses são os comandos para realizarem esse pequeno texto aqui. Nada difícil, tudo bem padronizado. E assim como o outro, também tem o botão de início. Agora a parte principal, que é o quiz. Bom, estava conversando com a professora Jéssica e ela me instruiu a não colocar tantos textos, porque crianças dessa idade, o raciocínio delas e o interesse delas pelas coisas duram apenas 5 minutos. Mas eu deixei isso aqui apenas para instrução,
porque como vai ser usado em sala de aula, para aula, o professor pode usar como instrução para ele mesmo. Ele pode aplicar a aula e aqui fazer como um lembrete a ele mesmo de cada coisa. E aqui também, deixei aqui só para tomar como base, para conseguir realizar as questões. Não tem nada muito difícil, inclusive eu fiz em pastas diferentes. Tive em cada imagem dessa que eu passei, é uma função diferente que foi criada, mas todas iguais, com as mesmas características, mudando apenas os textos presentes nela. Logo no início eu coloquei o background para dar cor ou imagem ao meu jogo e chamei uma variável foto que eu já tinha colocado aqui, inicialmente. Bom, assim como nas outras, eu fui só adicionando os textos. E a diferença neles são só os textos. É bem padronizado mesmo. Cor, tamanho de letra, a distância, as posições que os textos estão no jogo são os mesmos. Vocês verem que não tem tanta diferença. Aqui é só mais questão dos botões, esses comandos aqui, que estão referentes aos botões. Aqui também a mesma coisa, ó, muda apenas os textos, foram mudados, mas olhem, as características são as mesmas. Bom, essa página aqui é referente à primeira fase, a fase 1. Aqui, sim, há uma pequena mudança, não tanto. Aqui eu já fiz o download da imagem todo colado, essa colagem desse elemento aqui, este nome plástico. Essas imagens aqui foram todas uma colagem que eu fiz e apliquei no fundo. E fui adicionando os textos e estes quadrados aqui de acordo com a imagem. Este comando aqui todinho é referente apenas a esse nome, primeira fase. Assim como os demais. Primeiramente eu crio a função e depois eu dou um nome à página. Bom, aqui é o texto, o comando referente ao texto. Esse comando aqui é do passar do mouse. Esse passar aqui, ó, se eu passar o mouse por cima dos blocos, ele mudar de cor. Este comando. E esse aqui, aliás, esse daqui, todinho. Esse comando aqui é referente apenas a esses bloquinhos e o nome que está dentro dele. Então, pode ver o retângulozinho. Serve para todos e eu fiz só mudar os nomes. Bom, próximo. Eu acertando o conteúdo que foi pedido aqui, eu acertando a resposta. No caso é: Maria acaba de tomar um refrigerante. Onde ela deve jogar a garrafa de plástico? Aí aqui está o comando, na praia. Também coloquei imagens porque faria mais sentido para a criança, ao invés de só o nome. Assim ela conseguiria deduzir melhor, aprender melhor, se ela não souber ler, porque é uma realidade. Não são todos que estão no primeiro ano, ou segundo, terceiro ano, principalmente em escola pública, que sabem ler. Então a imagem auxilia a criança a responder as perguntas. No caso, quando ele acerta, passará para a segunda fase. A segunda fase eu não criei toda, assim como as demais. Eu ainda estou fazendo todos os questionários, todo o quiz. Mas é rápido, é fácil, é intuitivo, porque tem imagens, tem figuras, e a criança vai conseguir deduzir. E como vai ser aplicado em sala de aula, inclusive a minha orientadora, a professora Jéssica, já quer aplicá-lo na sala de aula dela, porque é um conteúdo que ela já está desenvolvendo na turma do primeiro ano, e ela já quer aplicá-lo. Então,
A gente já vai fazer alguns testes, vamos desenvolver aqui mais perguntas para aplicá-los para ver se vai funcionar corretamente, se vai dar certo a ideia. Eu vou ter que reiniciar porque eu não criei botão para lá, para aquelas perguntas. Mas aqui, uma curiosidade. Quando a criança errar, por exemplo, a resposta certa é no lixo, mas caso ela erre, ela vai ser direcionada para essa página. A gente teve o cuidado de criar essa página para que a criança não ficasse triste, né, ficasse para baixo ao errar. E daremos a oportunidade dela iniciar novamente o quiz. E ainda criamos essas frasezinhas de incentivo para que a criança não desista. Aqui já tem botão e tudo mais, ela vai voltar para o início. Bom, aí ela já vai voltar para o início. Não vai ter tanta dificuldade. E assim ela vai iniciar o quiz novamente para que ela consiga aprender. Bom, vou mostrar o código. Deixa eu entrar lá na tela. Esta tela aqui, chamei ela de recomeço. E bom, tem apenas este código. Como eu já falei, assim como as demais, eu faço as montagens das imagens, como por exemplo desses bonequinhos, e já deixo como imagem de fundo. E vou criando os textos, por exemplo, como esse aqui, ou os botões, de acordo com a colagem da imagem. Porque sai bem mais compreensível e não fica tanto código. Até porque eu ainda estou aprendendo e não consigo colocar, mas apenas aqui, ó. Esse aqui é o meu código para colocar a imagem de fundo. Toda essa colagem. E aqui é referente ao tente novamente. E este aqui é referente apenas a esse botãozinho de início. Inicialmente, eu queria um quebra-cabeça, mas achei bem complexo para mim, né? E não consegui fazer, então desenvolvi o quiz. Achei bem mais prático para ser feito. E adorei a ideia, porque eu vou poder, vai ser posto em sala de aula. A intenção é que para ser colocado em sala de aula, com auxílio de professor, porque criança dessa idade, eu conversando com a professora, ela disse que o raciocínio deles são, apesar de um pouco rápido assim, né, as ideias das crianças, eles se distraem facilmente. Então, com o auxílio do professor, seria mais tranquilo deles realizarem esse jogo. Então, foi o que eu criei. Eu também quero adicionar futuramente vídeos. Não consegui, eu tentei adicionar vídeos, mas não consegui. Eu quero deixar como bônus, como uma curiosidade, fazer vídeos, pequenos vídeos, referente a cada lixeirinha da reciclagem. No caso, eu quero fazer 5: metal, plástico, vidro, papel e orgânico. Eu quero deixar curiosidades sobre essas 5 lixeiras, não só sobre o jogo. Eu quero fazer também produzir o conteúdo para eles, para que eles consigam realizar o jogo, não deixar apenas como perguntas, e deixar curiosidades para ele, para que eles possivelmente desenvolvam a característica de curiosidade, de querer buscar mais. Então, eu queria deixar aqui a sugestão de fazer, como, por exemplo, curiosidades e deixar vídeos referentes ao conteúdo, dizendo como é que foi criado o plástico, o vidro, qualquer outra coisa referente ao conteúdo. Deixar como curiosidades para que eles busquem aprender mais. E é isso. Não mostrei tanto do código. Queria deixar mais como explicações mesmo. Aqui é sobre a segunda fase. Não tem nada tão diferente, é só textos mesmo. E eu não criei nada diferente do anterior. Fiz só algumas mudanças só em questão mesmo dos... Antigamente era quadrados, eu tentei deixar esses retângulos essa forma assim mais bonitinhas. Não tem nada tão diferente quanto o anterior. E é isso.
Obrigada pela atenção.